Primeira vez que eu ouvi falar o nome de Edgar Allan Poe foi associado como uma das inspirações de outro sujeito chamado Lovecraft, que na época eu estava bem interessado em ler o que havia já escrito, no qual eu sempre ouvia só elogios. Então resolvi arriscar e comprei logo uma coletânea de algumas histórias dele. Então quando eu me dei de cara com uma dessas histórias mais famosas, Na Montanha da Loucura, eu acabei tendo um saldo mais negativo do que eu esperava. No fim, a história realmente é uma boa síntese do trabalho de Lovecraft. É realmente a magnum opus dele, é o trabalho mais relevante dele e representa muito bem como ele escreve, tanto do bem, tanto pro mal. Lotado de conceitos interessantes, aplicado de maneira muito cansativa que se estende mais do que o necessário. Em uma narrativa onde todos os personagens parecem a mesma pessoa vazia e desinteressante que você já viu em outras histórias do mesmo autor, com raríssimas exceções. Além, é claro, do elemento eugenista que o autor coloca desde a concepção do universo, basicamente. Quando me senti satisfeito com aquilo que eu li de Lovecraft, meu interesse de ir atrás das obras do Poe acabou sumindo, porque para mim poderia ser a mesma coisa que eu já tinha experimentado. Entretanto, foi ano passado que acabei me deixando experimentar um pouco do trabalho dele, por ter minha atenção fisgada por uma pequena edição largada no canto de um pequeno sebo que resolvi entrar. No fim das 30 páginas ilustradas pela interpretação do talentoso artista argentino Oliver Nateni, o conto A Máscara da Morte Vermelha, eu instantaneamente me arrependi de nunca ter lido nada de Poe antes. Como o título já supõe, eu vou analisar especificamente apenas esse conto. Eu sei muito bem que tem histórias muito mais complexas tematicamente do autor e talvez darem uma boa discussão interessante. Mas acho que justamente a simplicidade dessa história me fez gravar esse vídeo. Lovecraft, quando se propõe a descrever o desconhecido, sempre parte para o uso de muitos adjetivos, o que é uma maneira interessante de se abordar o conceito, mas pessoalmente me faz sair da história. No geral, sinto que Lovecraft funciona muito melhor em pequenas histórias do que em contos muito mais longos, como Na Montanha da Loucura. Mas onde Poe decide descrever nessa história é interessante de se analisar. Um monstro no que dá título a essa história é brevemente descrito aqui de uma forma bem simples. Um sujeito magro e alto com uma máscara de um cadáver. O que é curioso quando você pensa que esse deveria ser o aspecto central da narrativa. E esse aspecto apresenta muito bem aquilo que as vítimas da Morte Vermelha têm medo. Poe pega parte dessas páginas dando muitos detalhes a respeito do cenário, convidados do baile de máscara que acontece dentro do castelo do Príncipe Próspero. Um lugar quase anacrônico aos eventos que ocorriam fora da propriedade do príncipe. Poe descrevendo são fala-se em todos os mínimos detalhes da decoração do local. Os vitrais coloridos, as fantasias luxuosas e até os convidados. E a morte, quando aparece, se destaca justamente por isso, por sua falta de detalhes entre os excêntricos convidados da festa, que mostra muito bem como Poe tem um ótimo controle narrativa que ele propõe a contar. O gênero terror precisa de discrepâncias para funcionar bem. Você precisa introduzir um momento de calmaria antes de apresentar o clímax, pois assim você consegue direcionar o que o leitor deve ter medo. A Máscara da Morte Vermelha me fez gostar de forma quase instantânea da maneira que Poe conta suas histórias, levando no aspecto do terror não só ao monstro, mas sim também a maneira que ele constrói a narrativa, me fazendo desejar que Lovecraft conseguisse carregar mais as suas inspirações para os conceitos que ele aborda.